Olá e bem-vindos a mais um episódio do DCPT Podcast. Hoje trago-vos como meu convidado o Tiago Moutinho. O Tiago é um rapaz de 24 anos que eu conheci no ginásio onde eu trabalho e o qual eu desafiei a participar neste podcast, essencialmente devido a uma entrevista que apareceu na televisão aqui há umas semanas e basicamente essa entrevista dizia que a obesidade é uma doença a qual está codificada geneticamente, ou seja, nós pouco ou nada podemos fazer ou escapar às garras da obesidade porque o marcador genético é importante e é, acima de tudo, ditatório da nossa sorte, vamos dizer assim, para toda a vida. Ora, como eu não concordo inteiramente com isto, apesar de haver casos onde realmente isso seja verdade, mas não acredito que isso seja o grosso da população obesa, que está em franco crescimento, quer em Portugal, quer a nível mundial. Assim, desafio o Tiago para partilhar connosco a sua experiência de como passou de um homem, neste caso, que era obeso, e sempre foi obeso, desde que se conhece, isto dito pelas palavras dele, para alguém que neste momento ninguém diria que ele teria sido obeso. O Tiago sempre teve uma relação com a comida bastante sui generis, ou seja, com compulsão alimentar, onde basicamente comia até não caber mais no estômago e continuava a pensar em comida. O acesso à comida sempre lhe foi facilitado, sobretudo por questões familiares, mas ele pensou, já chega, não quero mais isto para mim, e acho que é algo de louvar, sobretudo com tenra idade que ele tem, ter a coragem para desafiar quer ele próprio, quer até questões a nível familiar e do círculo mais íntimo de amigos, para se realmente alterar a sua vida. Procurou ajuda em termos psicológicos, como nos diz em certo ponto da entrevista, assim como procurou alterar, obviamente, a sua alimentação e ingressou no ginásio. Ou seja, aqui considero que seja um exemplo perfeito de alguém que não se deixou levar com a questão de eu sou assim, eu sou uma pessoa obesa, logo serei o para todo sempre, mas sim teve a força de vontade para, por ele próprio, conseguir alterar a sua qualidade de vida e, obviamente, aumentar a sua hipótese de maior e melhor longevidade em termos de vida. A certa altura da entrevista, o Tiago também refere-nos o porquê de nunca ter sequer tentado ou pensado em enverdar por questões ao nível de medicação ou algo mais invasivo, como sendo uma intervenção ao nível de redução do estômago, aplicação de banda gástrica. Obviamente que para todo este trajeto contou sempre com o apoio da sua família e amigos, o qual numa fase inicial não foi propriamente um apoio provavelmente a 100%, como ele e eu próprio referimos a certa altura na entrevista, onde aquilo que muitas vezes acontece é que a nossa tentativa de alterar os nossos hábitos, quando esbarram com os nossos pares e quem nos rodeia, muitas vezes acaba por ser motivo de quase gozo ou de apontar o dedo por sermos simplesmente diferentes dos demais. Espero que gostem desta entrevista, penso que será um contributo e um depoimento absolutamente fantástico e demonstrativo de que, por vezes, a força de vontade também consegue ser um fator determinante para realmente conseguirmos ter mão na nossa melhor e maior qualidade de vida. Fica então com a entrevista ao Tiago e já sabem, se gostarem deste projeto, por favor, coloquem gosto, sigam-no e, obviamente, partilhem nas vossas redes. Deixo-vos agora com o Tiago Moutinho. Bem, Tiago, Bom muito dia. obrigado, muito obrigado por teres aceito este convite. Como já sabes, esta nossa conversa surgiu depois de uma publicação, de uma reportagem na televisão, neste caso até, acerca das questões da obesidade, foi no passado dia da obesidade, e obviamente eu lembrei-me de ti. Quem te vê, obviamente, não diz o Tiago e obesidade, mas quem te conhece há mais tempo, como eu, percebe que isto está a ser um caminho. Antes de mais, parabéns por toda a tua jornada Obrigado. e por aquilo que ainda haverá de vir. Agora, fala-nos um bocadinho sobre ti. Quem és tu? Que idade é que tens? E o que é que. Quem és tu? Então, eu sou o Tiago, tenho 24 anos atualmente. Trabalho a part-time no Mercadona, enquanto também estou a estudar para tentar entrar na faculdade este ano. É assim, desde que me conheço por gente, sempre fui obeso. É assim,
talvez não obeso propriamente, mas sempre tive excesso de peso e eventualmente a obesidade veio. Hum, e é isso, a minha relação com a comida sempre foi muito difícil, sempre foi fácil exagerar na comida, sempre foi fácil ter acesso à comida, até mesmo quando era pequeno a minha avó tinha um café. Uh, eu lembro perfeitamente que ela estava a trabalhar no café, pronto, eu estava na parte de trás do café, ali sossegado. Só que, por exemplo, a minha avó tinha aqueles caramelos de fruta, por exemplo, a vender Sim, e tinha lá o estoque guardado e eu lá ia comendo, pondo os papéis assim por fora. Sempre tive uma coisa com doces, bem mais até que doces do que salgados propriamente. Hum, e pronto. e a coisa foi E desenvolvendo. exatamente. Exatamente. Tu estás com 24 24, anos, fizeste-os no mês passado, exatamente. e quando é que te deu o clique? Então, o clique deu-me. Foi uma mistura de duas coisas. Porque assim, eu comecei em julho de 2024, ou seja, a meio dos 22, mais ou menos. Uhum, E o clique veio porque foi o seguinte: eu, 3 meses antes, em abril, eu estava numa fase assim meio deprimida, vamos dizer assim. Eh, parecia que todos os dias eram iguais, ou era trabalho ou era folga. E a folga também era sempre igual, era sempre em casa a jogar computador. E eventualmente começou a dar o tédio e comecei a dizer: fogo, o que é que estou aqui a fazer? Não, a vida não tem sentido, não. exatamente. E pronto, foi uma mudança leve, primeiro que fiz, não mudei hábitos alimentares, mas comecei a mexer-me mais. Ou seja, os Uhum, hábitos alimentares continuavam horríveis, continuava a comer mal e porcamente, até porque na altura trabalhava nos sem-montaditos, então muitas uhum, vezes levava a marmita, mas nem comia a marmita e comia a comida de lá, gastava dinheiro a comer a comida de lá. Uh, mas eventualmente comecei a mexer-me mais. Comecei a dar umas caminhadas. Na altura ia daqui, pronto, aqui perto até o Hotel Santo André em Abusadora e uhum, voltava a pé. É assim, obviamente que isso por si só não faz nada porque os hábitos alimentares continuavam horríveis, mas exatamente. depois, eventualmente, quando me deu o clique de querer emagrecer, isso foi uma ajuda porque já estava habituado a mexer-me. O clique deu foi quando eu saí de Chamontadito e fui então para a Mercadona. Eu comecei a trabalhar só sábados e domingos lá e eu sabia que realmente não estava bem. Eu sabia, olhava para mim, é assim, nunca me tinha incomodado, mas foi mais por questão de saúde do que por questão de estética. Uhum, Porque para mim, ser gordo ou ser magro, para mim não muda nada. Foi mais mesmo questão de saúde. Sabia que não era saudável ser como estava a ser. Então aproveitei o facto que só trabalhava sábado e domingo e disse: Ok, tenho 5 dias livres por semana. Se não faço agora algo por mim mesmo, não é nunca que vou fazer. Não é trabalhar 40 horas por semana com já estes hábitos horríveis que eu tenho. Não, é mais fácil mudar quando tenho tempo livre. Então aproveitei esse tempo livre para dedicar às caminhadas e começar a alimentar-me melhor. Porque assim eu não comia legumes nenhuns. Só comia sopa todos os dias, ainda hoje em dia como sopa todos os dias, gosto muito. Mas tirando a sopa não comia legumes completamente nenhuns. Fruta, dizia que só gostava de três, mas mesmo assim essas três também não fazia o mínimo esforço para as comer. E no fundo foi começando a ganhar esses hábitos. Hoje em dia, por exemplo, se tenho uma saladinha à disposição, eu vou lá e pego a salada. Dei-me salada que eu como. pois. Por isso, Mudaste também o teu palato, sentiste isso? exatamente. Boa, Hoje em dia prefiro se calhar uma fruta do que um chocolate. bom, isso é excelente. Tocaste aí em 2 pontos muito interessantes. O primeiro que eu quero explorar é até relativamente à minha área. Surgem muitas vezes profissionais que dizem que são especialistas em perda de peso, mas tu disseste aí algo que é fundamental e as pessoas têm de ouvir isto, que é tu começaste a mexer-te mais, mas sabias que isso não iria ser diferenciador, altamente diferenciador para a perda de peso, Exatamente. porque não tinhas feito a alteração em termos alimentares. Isto aqui é fundamental as pessoas perceberem, sobretudo porque há profissionais que se dizem especialistas em perda de peso. Ora, são autênticos especialistas em enganar pessoas, porque tu treinas comigo 3 vezes por semana, 30 minutos. As 200 ou 300 calorias que vais gastar nesse treino não são suficientes para fazer
ter um déficit calórico suficiente para perderes peso, até porque tens mais 4 dias na semana em que não vais treinar, por exemplo, comigo. Portanto, especialista de quê? Isso aí é altamente enganador. Agora, que é importante fazer exercícios é por várias questões, ao nível de regulação do metabolismo, de sono, de questões endócrinas, hormonais e, claro, aumentar a massa muscular para conseguirmos aumentar o metabolismo. Um dos problemas da perda de peso, quando está associada a uma restrição calórica, é que vamos perdendo peso, ok, tudo bem, mas normalmente muito à base da massa muscular. E conforme vamos perdendo esse peso através da massa muscular, vamos baixando o nosso metabolismo. Ao baixar o metabolismo, quer dizer que o nosso corpo, sem fazer nada, bolha, parado, gasta ainda menos. Ou seja, se eu mantenho os meus hábitos alimentares e o meu corpo gasta ainda menos, então o que é que nos vai acontecer? Vamos até conseguir engordar, Exatamente. não é? Fazendo o exercício físico. Portanto, não bate aqui a volta que é perdigota. Portanto, isso é fundamental. Tu procuraste depois o ginásio. E depois foi ao ginásio. O porquê? É assim, então, eu ao início comecei então com as caminhadas também para por causa da saúde mental, realmente fez muito bem. Exatamente. E depois comecei o ginásio. Na altura comecei com a minha irmã no Porto, porque como tinha 5 dias livres por semana não me gostava ir até ao Porto para fazer ginásio. Só que ela também não tinha muita vontade e apesar de eu ter vontade, ir sozinho para o Porto era um bocadinho Claro. desmotivador. Entretanto, continuei com as caminhadas. Opá, não faço ginásio, mas deixa-me fazer as caminhadas. Até que falei com a minha irmã, tive a conversa aberta. Opá, tu não estás a ir, está a fazer com que eu não, com que eu não vá, vou escolher num sítio aqui na Póvoa. E ela disse tudo bem. Claro. Inscrevi-me aqui no Northfit e comecei então com a musculação. Na altura, lembro-me que gostei bastante do ginásio, tanto é que estou aqui até hoje. Hum, Ofereceram um plano de treino e tudo, e eu segui tudo direitinho. E notei que realmente estava a dar mais resultados a nível de estética. Não sei a exato. nível de peso, porque também não me ia pesando assim muito frequentemente. Então nunca ficaste assim Já vidrado não, no peso. Ok. já fiquei. Mas no início não. No início levava tudo de uma forma muito leve, pensava, estou a fazer um bom caminho, não vale a pena estar aqui com paranoias. Então comecei a notar assim uns musculinhos a crescer e tudo. Comecei a aumentar cargas, foi um bom processo. Entretanto, também vou ser sincero, fartei-me da musculação durante um tempo. Comecei a frequentar mais aulas de grupo, aí descobri o cycling, descobri o step, descobri até mesmo passei pela zumba e tudo. Uh, Realmente disse, não, o ginásio é um, é um bom aliado, porque além de ajudar na estética, ajuda também no convívio, nessas aulas de grupo e hoje em dia venho aqui para o ginásio, mesmo que já não frequento tantas aulas de grupo antigamente, ainda conheço muitas pessoas, o senhor José, tem a Dona Isabel, então no fundo é um convívio, além de fazer bem à saúde e à estética, faz bem também à saúde mental, porque acaba-se por distrair, é um Exatamente. momento diferente. Ainda teve um vídeo até sobre isso, mais ou menos, que sobre as pessoas que têm um terceiro lugar, porque assim, temos a casa e temos o trabalho, e depois tem o terceiro lugar, o meu terceiro lugar é o ginásio atualmente. Bom. E é um bom lugar e nós temos sempre o prazer de receber aqui. Hum, a tua relação com a comida, disseste que quando eras mais novo e até já entrar nesta fase adulta, não era propriamente boa. Deveu-se, sentes, agora a olhar para trás, sentes que se devia a qualquer coisa? Ou seja, algo levou a isso? Ou era um escape? O que é que tu sentias na relação com a comida? Então, eu acho que sempre foi muito fácil, sempre tive acesso a esse tipo de comida muito fácil. Eu acho que, é assim, a partir de certa idade eu também já deveria ter autocontrole, é verdade, mas a verdade é que se for a ver, os meus pais sempre foram muito facilitadores nesse aspecto. Sempre tive acesso a chocolates, a bolachas, sempre foi fácil ter esse tipo de comida em casa. E até mesmo depois, quando comecei a ter um bocadinho mais liberdade, ali a partir dos 12, 13 anos, uma pessoa que já passa já os almoços, se calhar nem dentro da escola e já começa a dar umas voltas fora da escola. Pronto, batatas fritas, lanches, gomas, muitas gomas eu comi. Ahm,
E pronto, foi evoluindo. Depois veio a pandemia, acho que foi aí o período que eu devo ter engordado mais em pouco tempo, porque eu estava em casa, não mexia, não. E depois, na altura, estava viciado nas bolachas e a minha mãe fazia questão de comprá-las e devorava uma tablete de chocolate como se nada fosse em 2 minutos. Na altura nem era tanto emocional, mas em determinado momento da minha vida, que até posso falar sobre isso, foi um escape emocional. Basicamente, no ano passado, passei por uma fase muito má. Foi aí que comecei também a ficar obcecado com balanças e essa coisa toda, que também faz muito mal. É Exato. um alerta que eu também quero desejar para todos que ini- querem iniciar este processo, que não se deve ficar estressado por causa da balança e tudo, e aí é todo um processo, não é dois para amanhã que se muda, é ao longo do tempo. E aí sim, então a comida tornou-se a minha válvula de escape. Passei por uma fase difícil e não soube, basicamente autodiagnostiquei-me com compulsão alimentar. Eu, durante 2 ou 3 vezes da semana, comia, ali no espaço de uma horinha, ficava cheio, 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 Hum, até não poder mais, até já estar cheio, continuar a comer, e só mesmo quando não conseguisse nem engolir que parava. Engordei uns 7, 8 quilos em 2 meses e meio, e, uh, e aí sim, procurei ajuda também psicológica, é uhum, uma coisa que também aconselho a toda a gente que quer iniciar. exato. Ah, e pronto, estou aqui até hoje. Já não tenho. É assim, é um processo de cura também, o que eu passei. Ah, as compulsões foram foram diminuindo. Quer dizer, foi aumentando o espaço entre elas. Este ano, por exemplo, 2026, ainda não tive nenhuma. A última foi já no ano passado, em dezembro. Ah, e pronto, e também um alerta também quero passar a toda a gente que pode passar por isto, ou está a passar por isto, é que permitam-se ser mais livres também, porque assim, obviamente, é importante alimentarmos bem, é importante fazermos exercício físico, mas é importante relaxar quando temos que relaxar, não é um convívio, não é um pequeno almoço fora que vai estragar tudo, não, muito pelo contrário, se calhar até é saudável, porque às vezes comemos tão bem e estamos aí tantos dias em déficit calórico, também é importante um bocadinho de calorias a mais, não vão ser calorias boas, obviamente que é melhor 300 calorias de aveia do que 300 calorias num bolo, Hum, mas acho que é aquele balanço. exato, exato. Hum, tu, entretanto, então, desenvolveste outro tipo de relação com a comida, não é? Acabaste de dizer ainda há pouco, não é? Se tiveres uma salada, até gostas mais da salada do que ter o doce, mas referiste algo aqui muito importante e que a mim me afeta muito quando dizes isso, porque eu sou pai. Minha filha tem 7 anos e como dizes, sempre foi fácil eu ter acesso à comida. Eu estava viciado em bolachas e compravam-me essas bolachas. E repara, tu até teres idade para trabalhar, estás sempre sujeito àquilo que há em casa, porque não tens capacidade financeira para comprar. Mas mesmo depois de começares a trabalhar, qualquer jovem, como eu também fui, na altura começámos a trabalhar e a gente não quer gastar aquele dinheiro indo às compras. Queremos gastar aquele dinheiro para as nossas coisas, para as nossas saídas, roupa, isto, aquilo, aquilo outro, não é? Tirar a carta, ter o carro, por aí. E conviver muitas vezes. E quem continua a pôr comida em casa são os nossos pais. Alguma vez tiveste alguma conversa a dizer: olha, eu não quero mais isto, eles acabaram por perceber que tu já não querias aquilo e quão difícil foi esse processo de haver essa alteração de hábitos? Então, quando eu comecei a trabalhar já há 5 anos, lá está, como disseste, os meus pais continuam a pôr a comida na mesa, ou seja, na mesa e em casa. Então, sim, as bolachas continuavam a existir, os chocolates continuavam a existir, eu continuava a comê-los. O diferencial aqui vinha que eu agora também tinha dinheiro para os comprar, então, além daqueles que tinha em casa, por já ter esses hábitos desde há muito tempo, também continuava a comprá-los quando Exatamente. podia. Ou seja, o exemplo como Uh, vinha de cima, continuavas Exato. com isso. E tudo piorou também quando descobri, e quando, assim, apesar disso, a minha família nunca foi de ir a McDonald's nem nada, nem nada assim.
Só que depois de ter liberdade financeira, alguma liberdade financeira, tive acesso ao McDonald's. Então comecei a ir lá frequentemente. hum, e então, pronto, nunca tive aquela conversa com os meus pais de vamos parar, porque eu também próprio também não estava muito interessado nisso. Entretanto, 2024 veio a mudança e eu falei com eles: olha, eu vou tentar emagrecer, agradeço que não me comprem isto, nem isto, nem isto, nem aquilo outro. Eles aceitaram. Bom. Uh, mandaram algumas bocas a dizer que não ia durar nem um mês, mas aqui estou Pois. até hoje. Uh, mas creio que sim, creio que por acaso, quando eu pedi, eles realmente souberam aceitar o meu pedido. Começaram a comprar mais fruta, porque eu tenho pedido para comprar mais fruta. Uh, Opá, acho que não tenho razão de queixa nesse aspecto. Eu Bom. acho que também é assim, obviamente, ele sempre tive acesso a essas bolachas e esses chocolates, mas cada um não, olhando para trás, eu também já deveria ter alguma maturidade para dizer não, para dizer, olha, isto não é saudável, então não quero. É sempre um Mas é processo sempre um difícil. processo, exatamente. Às vezes é preciso passar por elas. Tocaste aí num ponto que nós já falámos sobre isso certa vez, em privado, que também a mim pessoalmente também me afeta ou sou bastante sensível a isso, que é o facto de quando nós procuramos alterar os nossos hábitos, somos os anormais, os fora da norma. Sempre foste assim, sempre quiseste isto e agora não estás a querer, porquê? E vem aquela coisa, isso não vai durar, estás a ficar paranoico com isso, e chega ao ponto de haver, não sei se foi no teu caso ou não, já nos vais dizer, mas normalmente há sempre aquele olhar discriminatório, aquela boca de agora és fitness, agora tens a mania, como é que. E às vezes vem de pessoas que nos são chegadas, colegas, amigos, mas muitas vezes mesmo dentro do seio familiar. Como é que tu lidavas com isso? Se é que isso te aconteceu? Então, isso aconteceu, sim. Ao início para mim era um bocadinho difícil, mas agora estou a conseguir lidar melhor. E o maior exemplo que eu tenho talvez seja quando eu vá comer à casa da minha avó, por exemplo. Uh, por exemplo, a sobremesa às vezes tem pudim, ou o meu tio, como tem uma padaria, às vezes traz bolos e tudo. E eles dizem, ai, não, que ele não pode, ele não pode. Eu, Mas com aquela. Não é é, não pode, numa coisa séria de ele não pode e está a tratar-se, nós não queremos, mas está tudo bem. É aquele quase gozo. Ele não até, pode. até porque eles não são propriamente magos, mas nada contra, obviamente. Sim, cada um sabe de si. Uh, e eu não sou ninguém para julgar o que ele está a comer e vice-versa, mas lá está, é mesmo isso. Quer dizer, eu não estou a julgar o que eles estão a comer, se eles estão a comer pudim, deixa-os comer pudim. Agora, eu por não estar a comer pudim, eles estão a dizer, ai, não, ele não pode, ele não pode. Exatamente. É um bocadinho frustrante, às vezes apetece retribuir na mesma moeda. Ahm, eu, contudo, não retribuo na mesma moeda, porque acho que não faz sentido. Uhum. Mas Uh, custa. mas custa muito. E é assim, também acho que já faltou mais tempo para retribuir na mesma moeda. Ainda no outro dia, observei uma situação de uma colega que estava a comentar com outra que estava a comer e vi-me obrigado a intervenir. Tipo, olha, isto que estás a comer o que ela está a comer, não tens espelho em casa. Tipo, não se deve olhar para o que ele está a comer, seja mau, seja bom. Opá, as pessoas optam pelo estilo de vida que querem. E quem quiser comer um pudim, come um pudim. E quem for fitness e quiser comer um pudim, come um pudim. Quem não quiser, também não quer. E está tudo bem. Não, não, Exato, não há necessidade de comentar o que o outro está a comer. exato. Sentes muitas vezes que se tu não comeres, és criticado porque não estás a comer. Tens a mania que és fitness. Mas se comes, também és Também criticado sou porque estás criticado. a fugir. E Exatamente. dizes, afinal de contas, estás aí com essa coisa E toda estás que a és comer um fitness. pudim. Exatamente. Ou seja, és preso por ter cão e por não o ter. Eh, é, é o que é, mas concordo com aquilo que tu dizes. Não, não se deve criticar. Nós, quando não criticamos, quem faz opções que a gente olha e diz, pá, isto não é mais saudável, estar por exemplo, eu estive num almoço com algumas pessoas conhecidas
e tiveram-me constantemente a apontar o dedo, sendo que depois passaram a refeição toda a dizer: "Eu gostava de ter essa força de vontade". E eu: "Pois, mas ainda agora estavas-me literalmente a gozar, mas agora gostavas de ter força de vontade, então em que é que estamos?". E aquilo que a mim, mais uma vez, me afeta mais é quando dizem isso em relação aos filhos. O meu filho não gosta de nada daquilo que é saudável. O meu filho não só gosta de comer estas porcarias. Mas és tu, como mãe ou pai, que compram isso lá para casa. Não faz sentido. É preciso fazer também algo pelos nossos. Aí nós devemos controlar. Aquela questão que estás a dizer. Não devemos criticar ou julgar as pessoas como elas comem. Aos nossos filhos, a quem está sobre a nossa asa, sim. E nem é uma questão de obrigar a nada. É uma questão de, por exemplo, como eu digo à minha filha, tem um legume novo, uma comida nova que ela nunca experimentou. No outro dia foram aqueles pepinozinhos do Mercadona, Sei, sei, sei. e ela, vou provar, eu, prova. E ela provou e ela, não gosto muito. Eu, mas provas. Pá, e umas coisas vais gostar, outras não. E até ela, que tem 7 anos, já começou a mudar um pouquinho os seus hábitos alimentares, mas o seu palato. Eh, Porque dou-lhe chocolate de 85% de cacau e ela gosta. E diz que aquilo é um doce para ela. A maior parte das pessoas considera aquilo amargo. Portanto, eh, não que eu depois lhe corte tudo e mais alguma coisa, mas tem alguma regra para ela crescer com alguma base de, primeiro, vai provar coisas e como as coisas gosta e outras não. E como ela já também percebeu, algumas coisas não se gosta hoje, gosta-se amanhã, como tu também ainda agora deste Exatamente. esse exemplo, mas acima de tudo, tentar dar-lhe sempre questões, como é, ferramentas e bons hábitos para ela saber também estar na vida e estar com amigos, porque lá está, que a questão é, tu levas isto para a beira dos teus amigos e eles estão a comer porcaria, e apontam-te o dedo, porque tens a mania, né? E aqui é sempre um bocado chato. Ainda agora, para a questão de treino. O que é que te, neste momento, te continua a motivar para treinares? Então, primeiro, acho que o mais importante de tudo é a saúde mental. Uhum, Assim, não que assim, eu agora considero-me bastante estável a nível de saúde mental, mas acho que o exercício mantém essa estabilidade. exato. Acho que faz bem ter essa rotina de levantar cedo, ir ao ginásio, a treinar e chegar, por exemplo, às 8 ou às 9 da manhã mais tardar e estar com aquela sensação de treino está feito, é um novo dia, vamos começar, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer o que seja o que for. Ou seja, estar em casa o resto do dia também, Exato, mas já está feito. mas já está feito. Ahm, Segundo ponto é mesmo a questão de superar-me. Hoje em dia gosto de me superar, gosto. Comecei a notar cargas há pouco tempo e agora tenho visto, ok, estou com esta carga, deixa-me ver se consigo avançar, deixa-me ver se consigo progredir, aos poucos sair de lá. Ao mesmo tempo também saber também fazer uma execução correta, ou seja, estava a fazer, por exemplo, um exercício com 7 kg e meio e vi que a minha execução não estava a ser das melhores, deixa-me reduzir para 6 kg e fazer com a execução melhor, até sinto mais O o músculo músculo a visado, trabalhar. é, Uh, e também estou a gostar muito também da parte estética. Pronto, agora sim, também entra a parte estética. que é importante, que não se pode negar. Gosto de me olhar ao espelho, gosto de ver o músculo a ser construído. Uh, e, uh, e pronto, é mesmo essa questão também de manter uma rotina. E também chego aqui e sei que tenho a ti, tenho a Soraya, tenho também as pessoas do próprio ginásio, tenho o Senhor José, tenho a Dona Isabel. Então acaba por ser um convívio também, acaba por ter assim um bocadinho de interação social, então Exato. é um refúgio também. O- Alguma vez pensaste em ir, hum, em utilizar, por exemplo, aquela tal entrevista que falei ainda há pouco, que deu na televisão, falava, apontava como obesidade, como sendo uma doença, e é, a vários níveis, metabólico, mental, psicológico. Ou seja, não é só a pessoa ser gordinha, é uma doença. E é difícil ultrapassá-la. É. E temos altos e baixos, como tu falaste ainda há pouco, né? Estás bem e de repente a cabeça prega-nos uma partida e voltas a ter as compulsões, e isso acontece. E ninguém diz nada contra. E existem mecanismos genéticos que explicam parte, ou em, a 100%,
a obesidade, em certos casos, que são diminutos. Ou seja, há realmente ausências de determinados genes, ou determinados genes que às vezes se expressam, que provocam alterações em termos hormonais e a pessoa, por mais que queira, não consegue. Contudo, isso não é o grosso da população. Uma esmagadora maioria da população que está em excesso de peso ou em obesidade é por questões realmente do foro do metabolismo e, neste caso, comem mais do que aquilo que gastam. Hum, Poderia, uma das coisas que se faz hoje em dia, hum, é, obviamente, recorrer à cirurgia. Porquê? Porque se não couber tanto no estômago, realmente vais perder. É algo mais radical e eu não estou aqui a criticar quem o faz, estou a dizer que é uma das coisas que se faz. Alguma vez pensaste em optar por isso? Não, nunca pensei passar por isso, porque quando eu meti na cabeça que queria perder peso, eu vi-me a mim mesmo a conseguir este processo, e aqui estou aqui estou hoje. Mas tenho uma conhecida minha que pretende fazer essa cirurgia. E é assim, ela tem todo o meu apoio, porque é assim, eu acho que fazer a cirurgia não tira mérito nenhum à pessoa, até porque a Exatamente. pessoa. Tem aí uma longa jornada. Exatamente, a pessoa vai ter que mudar os seus hábitos na mesma, porque antes da cirurgia ela vai ter que perder uns quilos por ela mesma. Para também o médico saber que ela é capaz de manter aquele ritmo a longo prazo. E depois, lá está. É assim, eu não passei por isso, mas imagino que deve ser horrível, porque vai reduzir o tamanho do estômago, não é? Ou vai preencher, não sei como é que funciona ao certo. Uh, ou seja, se calhar a pessoa até vai querer comer mais, mas nem vai conseguir fisicamente. Exatamente. Então é difícil. Contudo, eu já tive pessoas a perguntarem se eu tinha feito essa cirurgia, mas eu disse que não, nunca fiz cirurgia, nunca fiz aquelas injeções com aquelas canetas que tanto se fala hoje em Era dia. aí que eu queria ir também. Uh, Alguma vez pensaste em não, pôr-te com um Ozempic, Monjaro não, por aí? até porque antes mesmo deste processo eu já tinha conhecimento dessa estratégia, vamos dizer assim, e sabia que era um caminho completamente errado, na minha opinião. Uhum. Porquê? Um, Porque muitas pessoas só fazem isso e não mudam completamente nada na vida delas, não se começam a exercitar e não mudam hábitos alimentares. Aquilo basicamente só vai reduzir a fome, então, por consequência, a pessoa vai emagrecer. Um, ou seja, no fundo, quando acabar o tratamento com aquele medicamento, ela vai voltar ao que era. Exatamente. E segundo, porque aquilo é para pessoas com diabetes tipo 2 e para pessoas com, com obesidade mesmo, mas com alterações a nível de glicemia no sangue, se não tenho erro. Uh, e então é assim, eu vou estar a tirar uma medicação relativamente escassa a quem realmente precisa por estética, para injetar aquilo e não mudar completamente nada na minha vida. Não faz sentido. Não faz sentido. Ou seja, E, até te puseste na pele dos outros e exato. uma questão de sensatez e E até civismo. mesmo quando a minha mãe disse que a médica família dela aconselhou-lhe a usar aquele medicamento para perder peso, eu fiquei um bocadinho. O que é que um profissional da saúde está a fazer isto? Exato. Não faz sentido, não. Tiago, muito obrigado. Foi espetacular. Espero as pessoas ao ouvir que se sintam motivadas até pelo teu exemplo e mais uma vez ressalvar, porque como já falámos, até foi uma das coisas que eu te disse quando te convidei para te entrevistar, tens 24 anos. E muitas vezes há aquela questão da desculpa de eu, como dependo dos meus pais, mesmo que não financeiramente, mas ainda estou lá, tenho de estar debaixo deles, eu tenho de fazer o que eles querem, e isso não é verdade. És um exemplo disso, obviamente, mesmo com círculo familiar, círculo de amigos, às vezes a não te dar o maior apoio do mundo, com aquela questão de agora tens a mania que é possível nós fazermos alterações
na nossa vida para melhor, porque não é, como estavas agora a referir, relativamente às canetas, não é o perder peso, é mudar hábitos de vida. Quando nós porque se fosse perder peso era fácil, íamos a uma clínica e fazíamos uma lipoaspiração. Se nós fizermos uma questão muito interessante, fazes análise ao sangue e vês como é que está a tua glicemia, o valor de insulina em jejum, a hemoglobina glicada, ou seja, vês os padrões metabólicos. E quem tem excesso de peso vai ver que eles estão realmente distorcidos e maus, e a caminhar, a evoluir de uma forma negativa, se fizerem análises de forma frequente, mas vais fazer uma lipoaspiração e o que acontece a esses valores? Nada. Estás com menos 5, 6, 10 quilos, perdi peso. Em termos metabólicos, em termos de saúde, estás exatamente igual. Ou seja, estás mais perto da morte e acho que toda a gente teme a morte. Quem diz que não é mentiroso, porque quando lá chegar vai também estar a apelar a todos os santinhos, mesmo que não seja religioso. Mas não é uma questão, lá está, de mais quilo, menos quilo. É uma questão de mais saúde, estar bem connosco próprios, estarmos bem na nossa pele, independentemente do que isso signifique. Se é com abdominais, se é sem abdominais, mais músculo, menos músculo, não estamos aqui a falar disso, mas é a questão de estou bem, temos regulação mental, como referiste várias vezes, que eu acho que isso é importantíssimo, porque tudo começa cá em cima, no último andar. Estamos bem connosco próprios, conseguimos conviver, conseguimos ter um bom estilo de vida, conseguimos ser saudáveis. E isto aqui é preparar, é fazer um PPR, é preparar a nossa reforma. Exatamente, sim, sim. É dizer assim, eu quando daqui por uns tempos não vou ser daqueles que me vou arrastar. Eu não vou ser o pai que quando o meu filho disser papá, vamos correr até ali, não vou conseguir fazê-lo porque vou ser mau agora. Porque sou um badocha que não se mexe, rebolo. Isso não faz sentido. Ou vou Exatamente. ser um avô que não consigo sequer pegar no meu neto, né? Ou eu não vou ser, no teu caso, um jovem de 24 anos que vou dizer assim: epá, está ali alguém que eu quero conhecer. Se calhar não. E ficar constrangido até por situações de entrevistas de emprego ou coisas assim, acho que não faz sentido. Portanto, muitos parabéns pela tua atitude, acho que é extremamente corajoso, já te disse Obrigado. isso mais que uma vez, e continua o bom trabalho e nós estaremos cá para te ajudar. Tá Tá, bem? obrigado. Muito obrigado.